Olá, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos e a paz de Cristo a todos. Hoje nós vamos iniciar o nosso vídeo, começando aqui pelo livro de João, o capítulo 17, os versículos 11 e 20. Vamos lá, que diz ali: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Maravilha! Esta oração que o Senhor Jesus fez ao Pai, pouco tempo antes dele ir para a cruz, do caminho da cruz, quando ele estava se despedindo ali dos apóstolos. Veja que ali estavam reunidos os seus discípulos, os seus seguidores, os apóstolos. Quando nós vemos lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, nós compreendemos que os profetas e os apóstolos, juntamente com o Senhor Jesus, eles formam o fundamento da igreja. Portanto, aqui Jesus estava dando instrução aos seus apóstolos, estava dando instrução, pode-se assim dizer, à igreja. E como diz aqui, não era só para eles que estavam ali, só para os apóstolos, esta oração, esta intercessão do Senhor Jesus, mas era para todos aqueles que viessem a crer nele, em Jesus. E eu recebo essa oração por mim também, porque eu creio no Senhor. Então, isso aqui, por que nós vem falar a esse respeito deste versículo hoje? É porque tem uma corrente no meio evangélico que discorda daquela doutrina da predestinação, que eles acham que a pessoa que crê no Senhor Jesus recebe a salvação, mas que a salvação está no equilíbrio, numa corda bamba, que se a pessoa pecar e vier a falecer, então no pecado vai queimar no inferno e não tem mais solução. Agora, já a predestinação nos dá uma esperança muito mais maravilhosa, uma firmeza, uma certeza muito melhor, que alegra o coração da gente. Afinal, o Evangelho é boas notícias, não é? Então temos essa boa notícia que Deus ele já predestinou os seus salvos antes da fundação do mundo. Quando, então, a igreja foi fundada lá, antes da fundação do mundo, como se diz, nos projetos do Senhor. Que a igreja era ainda um mistério até Jesus, então, encarnar, até o verbo encarnar, que foi o Senhor Jesus. E depois esse mistério da igreja foi, então, revelado ao apóstolo Paulo e, posteriormente, aos outros apóstolos. Então, a eleição, a predestinação foi antes ainda da fundação do mundo. Alguns acham que, esses que são contra esta doutrina, eles acham assim que seria injusto da parte do Senhor salvar alguns, escolher, predestinar alguns para salvação e predestinar outros para a perdição. Mas veja bem, por exemplo, se você vê várias pessoas que estão sofrendo, que estão passando necessidade, até fome, e você pega e chama alguns, e você sustenta alguns, você não sustenta todos. Todos estavam com fome, mas você consegue sustentar alguns.
Assim Deus, amado, Deus, todos estavam perdidos. Quando Adão e Eva pecaram, entregaram a Satanás toda a criação. Então todos estavam perdidos. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o que Deus faz salvando muitos, e aqueles que ficam sem salvação não é de maneira nenhuma injustiça da parte de Deus. Até porque Deus, na sua presença, Ele sabe aqueles que são dele, aqueles que não são. Então, por isso, não é injustiça de maneira nenhuma da parte do Senhor salvar. O Senhor predestinar alguns para a sua glória, para a salvação, e outros para a perdição. Essas pessoas que são contra essa doutrina é porque não leem ou não entendem os capítulos 9 ao 11 de Romanos, porque ali explica a soberania de Deus. Ele é dono de tudo e ele faz da sua criação o que ele quer. Como diz, o que é o barro para falar pro oleiro, por que você me fez assim? Então, vamos dar graças a Deus, cremos na salvação, cremos no Senhor Jesus, temos essa promessa que se crendo no Senhor Jesus, temos a salvação assegurada. Agora vamos aos passos que mostram que a nossa salvação está segura. Que uma vez salvo, está salvo, não tem como perder a salvação. Porque nós não somos apenas salvos, nós somos guardados por Deus para essa salvação. Vamos às Escrituras, mais algumas passagens para nós compreender isso aqui bem. Vamos lá? Nós vemos aqui o seguinte, que a sequência da nossa salvação é assim: primeiro fomos predestinados, depois fomos eleitos, fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus, purificados por esse mesmo sangue, fomos justificados, selados e somos guardados. Agora vamos às passagens bíblicas que nos mostram a sequência. Vamos começar aqui pela predestinação, depois a eleição. Efésios capítulo 1 e o versículo 11. Nós diz o seguinte: nele, em Jesus Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, aqui está a predestinação, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja que aqui já mostra que a salvação não é pela vontade nossa, nem por escolha nossa. Que é por escolha de Deus, que é Ele que escolhe, Ele predestina, Ele é soberano. Então, somos os salvos predestinados, eleitos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Veja bem que aqui diz: eleitos segundo a presciência de Deus. A presciência é o conhecimento de Deus antecipado. Deus já sabe de todas as coisas de antemão. Eleitos, comprados. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Infelizmente, muitos que são comprados por o preço caríssimo pago por o Senhor Jesus, que foi o seu sangue inocente derramado, muitos têm se tornado escravos de homens. Preferem mais seguir normas estabelecidas por pessoas do que seguir as normas estabelecidas por Deus que estão na Bíblia. Mas o que a palavra diz é que fomos comprados não por homens, não por um cheque sem fundo por dinheiro. Foi comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus.
É bom pensar nisso aqui. Bom, fomos purificados. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja bem, o sangue de Jesus nos purifica. Então somos, além de sermos predestinados, eleitos e comprados, somos também purificados pelo sangue do Senhor Jesus. E atenção para o detalhe, de todo pecado. Aqui não está dizendo que somos purificados dos pecados antigos. É de todos. Todo é todo, os presente e passado e os futuros. Atenção. Este detalhe, este versículo não nos dá o direito de afundar no pecado e tudo bem, porque não perdemos a salvação. Temos aqui a escolha, se quiser viver no pecado, viver, mas apronte para as consequências. Não vai perder a salvação, mas vai ter consequências que vai se arrepender de ter nascido. Então com Deus não se brinca. Deus é para temer. Ele salva, mas ele é pai, e o pai que disciplina seus filhos. Vamos em frente. Vamos lá. Predestinados, eleitos, comprados, purificados. Vamos ver mais, o que mais aqui. Agora, aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 9. Veja que aqui nós somos justificados. Diz assim: logo, muito mais agora sendo justificados, tudo pelo sangue, né? Pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que é ira? Da grande tribulação, que vem sobre o mundo todo. Mas quando essa grande tribulação vier, a igreja não estará mais aqui e já terá sido arrebatada. Além de sermos justificados, também somos selados. Uma coisa errada que as pessoas dizem que precisa a pessoa ir aceitar Jesus e daí ser batizado com o Espírito Santo, para daí ser selado. Não é isso. Aqui, veja, o selo do Espírito Santo, a garantia da salvação, é dado no momento que a pessoa crê em Jesus Cristo. Crer não é crer simplesmente dizer eu creio. É crer como as Escrituras ensinam. Então, selados. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E a sequência, selado. E agora, por último, nós vemos aqui que, além de tudo isso, somos guardados, quer dizer, fomos predestinados, fomos eleitos, fomos comprados, somos justificados e somos guardados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E Judas, versículos 1 e 24, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados, mais uma vez, em Jesus Cristo. Não somos guardados em um baú furado lá, não. Somos guardados em Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços nos pecados, essas coisas, né? E para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Como que se nós for dizer que o salvo, ele não tem prazer no pecado, porque tem a semente de Deus nele. Tem o Espírito Santo, como nós vimos aqui, o Espírito Santo foi dado ao salvo na hora em que ele crê em Jesus Cristo.
Este Espírito Santo causa uma espécie de isolamento entre o cristão e o pecado. O pecado vai bater, vai vir contra o cristão. Mas o Espírito Santo ele não vai deixar o pecado permanecer, o pecado dominar no cristão. Aquela pessoa que acha que não tropeça, se engana a si mesma e a palavra de Deus não está nele. Aquela pessoa que acha que pode perder a salvação, não crê em Jesus Cristo, não crê que o sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Está dizendo que o sacrifício de Jesus, então, é parcial. E está dizendo que a nossa salvação, então, é nós que nos salvamos a nós mesmos. Quer dizer, Jesus salva até uma altura e daí dali para frente é eu que tenho que me salvar. Jamais, nunca, de maneira nenhuma, alguma pessoa vai, mesmo depois que aceita o Senhor Jesus, deixar, dizer que não tropeça, que não vai. Um pensamento, alguma coisa, resvala. Só que não pode querer viver no pecado, ter prazer no pecado. Mas que resvala, resvala. E nessas resvaladas, a própria palavra nos diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Pode cair, mas não vai ficar prostrado. E aqui tem a garantia da salvação. Quer dizer que se fosse como essas pessoas que pregam que é perigoso perder a salvação, nós teríamos que rasgar da Bíblia estas passagens. Teria que tirar fora, então. Existem, na Bíblia, muitas passagens que dão a impressão de que é possível perder a salvação depois de crer no Senhor Jesus. Mas é porque é feita uma confusão entre lei, graça, Antigo Testamento, Novo Testamento, as dispensações, que é feita uma salada da Bíblia e misturado tudo ali, e daí as pessoas não conseguem entender. Mas quando a Bíblia é devidamente manejada, quando é separada as partes devidamente, Israel, igreja é outra coisa, gentil é outro povo, lei é uma coisa, graça é outra coisa. Quando nós fazemos esta devida separação para compreender, então nós vamos ver toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, é proveitosa e é bênção, mas ela tem um momento certo, um lugar certo, pessoa certa para essas bênçãos. Então vamos ter a certeza. Eu quero aqui trazer o seguinte, que a pessoa que vive aterrorizado por essas mensagens de que pode perder a salvação, fique tranquilo agora. Se tranquilize. Examine as Escrituras, não fique no que eu falei, examine as Escrituras e veja que você tem certeza de salvação, você valoriza o sacrifício de Cristo, você acredita que a morte de Cristo é o preço pago pela tua salvação? Você acredita que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado? Que a ressurreição de Cristo te justifica perante Deus? Você acredita nisso? Então você tem a certeza de salvação. Agora, se você tem medo de perder a salvação por um ataque de Satanás lá, que você de repente tropeçou, então você não está crendo que o sacrifício de Cristo é eficaz. Está dizendo que ele é parcial. Infelizmente. Então eu acredito que aqui ficou certo. Deixe o medo, o temor do pecado, que nós devemos temer a Deus apenas. E não mais o pecado. Porque nós recebemos o Espírito que clama, Abba, Pai. Temos um Pai que é o dono de tudo, é o soberano de tudo, não temos que temer nada mais. Tá bom? Fique com Deus, fique com a graça do Senhor Jesus aí, você e a tua família. Se alegra aí no Espírito Santo. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê aí em próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!